Boa noite, queridos irmãos. Que bênção a gente poder estar aqui mais uma vez depois de uns dias offline, onde estivemos aí com vários compromissos. Eu tive até a oportunidade de estar pregando numa igreja batista aí, falando dias atrás, aí foi muito bacana. Daí na outra semana estava me preparando para ir para um acampamento com os meus filhos, e aí aquela correria da semana inteira, mas graças a Deus estamos aqui vivos, firmes e fortes para mais um estudo bíblico aqui. Então quero agradecer a Deus, a você que está aqui hoje com a gente, e quem vai assistir depois também. Então, vou fazer uma breve oração aqui para a gente começar. Hoje o livro é Esther, é um livro, são dois livros na Bíblia que dão nomes de mulheres, né? Ruth, que a gente já fez o estudo, e hoje é a Esther, famosa rainha Esther. Então, vamos lá, tentarmos decifrar aqui o que a palavra de Deus diz para nós. São 10 capítulos, são poucas páginas. Na minha Bíblia aqui dá umas frente e verso aqui, umas 6, 7 páginas, então é um livrinho curto, mas com um grande aprendizado. Vamos lá? Senhor, quero te agradecer por mais uma sexta-feira, obrigado porque estamos aqui novamente, mais uma sexta-feira podemos estar juntos entre irmãos para abrirmos a tua palavra, para passarmos aqui essa próxima hora em momentos tão agradáveis. E esquecermos um pouquinho a correria do dia a dia. Hoje já é sábado também, é o dia que o Senhor preparou para que nós possamos descansar o nosso corpo, nossa mente, ficarmos mais próximos de Ti. Obrigado por isso, Jesus, porque o Senhor cuida de cada um de nós e pensa em cada um de nós e quer o nosso melhor. Quero pedir as bênçãos do Senhor para todo mundo que está aqui, para que os que vão assistir depois no YouTube também, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um e que os aprendizados aqui possam ser para a nossa vida, para que possamos levar isso adiante, o Evangelho sendo pregado a toda tribo, língua, nação e reino, para que logo o Senhor volte. E é por isso que nós estamos aqui, para te servir, Senhor. Nos capacita, me capacita, ó Deus, a poder abrir a tua palavra, a discorrer aqui sobre os textos e que a gente possa, da melhor forma aqui, aprendermos juntos. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito bem, a tela está aí, vocês estão enxergando, vamos lá. Resumo do livro. Então, começa aqui com a historinha, né? O livro de Esther narra a história de uma jovem judia órfã criada por seu primo. E alguma versão tua da Bíblia, não sei qual é, você vai encontrar as seguintes palavras: Mordecai, em outras traduções, Mardoqueu. É a mesma pessoa, tá bom? É só a tradução ali para o nome mais aportuguesado e o outro fica aí numa proximidade com o hebraico, principalmente na versão inglesa, né? Você vai ver ali o Mordecai. Perdão, o Mardoqueu ou Mordecai? Agora até eu me confundo. Não, você vai enxergar mais o Mardoqueu, tá? Mas eu vou falar Mordecai, que fica mais fácil aqui da gente interpretar. Na versão que eu estou aqui na minha frente, tá falando isso. Se torna então ela a rainha do Império Persa nos dias do rei Assuero ou rei Xerxes I. Lembra-se que a gente estudou há alguns estudos atrás ali, Esdras, Neemias, e aí também falava, né, da nomenclatura de alguns reis ali. Então tinha o Artaxerxes, né? E esse aqui é o Xerxes I ou Assuero, dependendo da versão também. Então, embora, olha só que curiosidade, nesse livro, se você ler de ponta a ponta, você não vai encontrar o nome de Deus. Não vai aparecer igual o Senhor, Jeová, Adonai, El Shaddai, né? Enfim, todas as nomenclaturas para Deus você não encontra aqui no livro de Esther. Mas não quer dizer que ele não esteja. Nós vamos ver aqui histórias fantásticas aqui que realmente é só pela intervenção dele que as coisas acontecem. Então, a sua presença e a sua providência são vistas aqui em cada capítulo que nós vamos ver hoje. Diante do plano de Amã, esse aqui era um cidadão ali não muito legal, ele quis exterminar os judeus. Então a rainha Esther arrisca a sua própria vida intercedendo pelo seu povo. E tem uma declaração muito forte lá no capítulo 4, verso 16, que ela fala assim: se perecer, pereci. E na outra versão aqui que eu tenho, ela fala assim: se tiver que morrer, morrerei. Ou seja, ela é bem enfática, da mesma forma como foram lá os três amigos de Daniel na fornalha, diante de Nabucodonosor. Nós não chegamos no livro de Daniel ainda, mas você talvez conheça a história, aonde eles falam lá no capítulo 3 assim: saiba, rei,
se Deus quiser nos livrar-nos da fornalha, Ele vai livrar. E se não quiser, tá tudo bem, nós vamos. Mas a única coisa que você precisa saber é que nós não vamos se curvar para a sua estátua. Se precisar morrer, nós vamos morrer. Então, uma declaração extremamente forte, uma posição muito, digo até arrojada e determinada, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que diante de uma situação perigosa e desafiadora, coloca a sua própria vida em risco, né? Então, eles tinham muita certeza do que estavam falando, né? E aqui no contexto de Esther também, você vai acompanhar comigo aqui. Então, Deus usa a coragem e a fé, então, né, para revelar ao seu povo ali que ele está sempre no controle, mesmo nos bastidores da história. Quem que escreveu o livro de Esther, gente, não tem assim uma atribuição específica para uma pessoa, mas ele foi escrito ali mais ou menos no século quinto antes de Cristo, durante o reinado do Assuero, que é o rei Xerxes, né? O primeiro ali, foi o rei da Pérsia, depois de Babilônia, né? Então, quando a gente chegar lá em Daniel, a mesma coisa, a gente vai ver a sequência dos reinos. Babilônia, os medos e os persas, Grécia e depois Roma e depois toda a sequência até os dias de hoje. Então, esse era o contexto. Então, por volta ali de 460 antes de Cristo, após os fatos narrados, foi escrito este livro. E o contexto era que os judeus viviam o exílio na Pérsia. Depois da captura do povo judeu por Nabucodonosor, onde está escrito lá em Jeremias capítulo 25, em boa parte do livro de Daniel, principalmente no começo, e no final do livro de Crônicas, aqui, Reis também. Então vocês encontram a situação em que o povo foi levado cativo à Babilônia. E aí, já adiante disso, continuou-se o exílio de alguns, né? Porque você conhece a história também, após 70 anos, o povo judeu foi liberto pelos decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, e o povo retornou para a reconstrução de Jerusalém, dos muros da cidade, como diz lá em Neemias e Esdras, né? E mais uma parte ficou lá exilada ainda, né? Quis ficar por lá, não quis muito papo, querer voltar e foi ficando aí dentro do governo persa. E aí tinha alguns judeus lá e o livro mostra como que o povo foi conduzido ali mesmo da sua terra, fora da sua terra, certo? Muito bem, aqui um resumo dos capítulos. O rei Assuero dá um banquete, é isso que nós vamos ver aqui no primeiro capítulo. A história começa desta forma. Depois, existiu uma rainha antes de Esther, que era a Vasti, e ela foi desobediente ali à ordem do rei, então ela foi destituída do seu cargo, foi deposta. Depois vem a história da própria Esther, que assume como a rainha. Depois temos ali o Amã, que aprontou ali, queria ir contra o povo judeu. Aí vemos Mordecai, que é o Mardoqueu, que era o primo de Esther, e ele foi muito influente ali na sociedade também. Depois teve um banquete onde a Esther acaba chamando o Amã, né, o intruso ali, para poder revelar a verdade que ele queria para o rei. E aí segue a sequência e até a libertação do povo. Então eu vou discorrer aqui de uma forma mais explícita, item a item, para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Então, uma rainha deposta, no caso a Vasti. Então diz lá na minha Bíblia, em Esther capítulo 1, verso 1: foi no tempo do rei Xerxes, ou Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, ele deu um grande banquete a todos os seus nobres e oficiais. E estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, e os príncipes e os nobres das províncias. Então, só a nata, né? Só o pessoal importante, e ele vai lá e faz um grande banquete. E a ostentação prevalecia, logicamente, né? Porque para um rei, para né, um império persa, que era uma grande potência mundial, tinha que ter ostentação também. E a Bíblia fala com essas palavras, né? Coloca ali utensílios de ouro e muito mais coisas de vantagem que o rei queria mostrar aos seus convidados. Então ali também tinha situações interessantes. Por exemplo, você vê no verso 8 a seguinte situação: por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Então era um festerê ali que não tinha fim.
E durou muito tempo, porque veja só, no verso 4 diz lá: durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava em Suzã, desde o mais rico ao mais pobre. Então, assim, todo mundo, além da liderança ali, participou da festa de 7 dias. Então, tinha muita bebida, muita ostentação. E aí, durante, né, os 180 dias ali, o rei mostrou, né, o Assuero, ou Xerxes, mostrou todo o seu reino, mostrou todo o seu poderio, e as coisas iam avançando e estava tudo bem. E aí entra a história da nossa rainha Vasti, no verso 9. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Então, enquanto os homens estavam lá no seu encontro, né, no clube do Bolinha, aí você tinha o clube da Luluzinha, que era a Vasti e a sua turma. E aí estavam lá fazendo a festa, e cada um no seu cantinho. E aí veio o rei e falou a seguinte situação ali no verso 10. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, imagine, bebendo 7 dias sem parar, devia estar mais para lá do que para cá. Ordenou aos seus oficiais, daí fala o nome dos oficiais aqui, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti usando a sua coroa real. E ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela é de fato muito bonita, né? Então, falou, vou chamar a minha mulher aqui para vocês verem como ela é bonita, como ela é graciosa. Verso 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. E o rei ficou muito furioso e indignado. Então, assim, imagino eu, né? Não diz isso na Bíblia aqui, mas ela também estava na festa, tal, mas imagine, uma festa, só homem, todo mundo bêbado. Então, ela, por algum motivo, não quis ir até lá e se recusou. E aí o rei ficou indignado, né? Porque imagina, na presença de outras autoridades, de boa parte da população ali, a desobediência, né? Que rei que é esse que não consegue nem chamar a mulher dele para vir aqui? E aí vem exatamente isso lá a partir do verso 13. Como era de costume o rei consultar especialistas na questão do direito e da justiça, mandou chamar os sábios que entendiam das leis. E aí, diante disso, conversou com eles ali, e no verso 15, o rei perguntou: de acordo com a lei, o que eu devo fazer com a rainha Vasti? Olha só, ele já estava incomodado ali que queria dar um fim na própria esposa. Ela não me obedeceu à ordem transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas todos os nobres e o povo de toda a província do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse sua presença, mas ela não foi. Então esse cara, ele pegou e jogou lenha na fogueira. Ele falou assim: escuta, ou você dá um jeito aí nela, senão as mulheres do reinado elas vão começar a se empoderar, né, e vão querer mandar nos maridos também. Então imagina a confusão que não vai dar. Então, de certa forma, é um machismo muito difícil de entender, né? Porque hoje a gente vê que realmente a mulher tem o seu devido poder, tem a sua devida posição, e na situação dessa, nos tempos primórdios aí, era muito comum o homem falar e a mulher obedecer, e ponto final, né? Mas não era o ideal, e aí aconteceu essa situação. Então o povo ficou preocupado ali, a liderança, que as outras mulheres agiriam da mesma forma. Então o verso 18 conclui assim: hoje mesmo as mulheres persas e médias da nobreza que ficaram sabendo o comportamento da rainha agirão da mesma forma sobre os novos, e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. E aí o rei resolve tomar uma atitude diante disso, né? Então, ali a partir do verso 21, o rei e seus nobres aceitaram o conselho do modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas em todas as partes do reino, a cada província, da sua própria escrita, sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Então, ele bateu no peito e ele chamou ela, ela não quis ir, e aí foi destituída da sua posição. Então isso virou um decreto e ele falou assim: quem manda lá em casa, na tua casa, é o homem, e a mulher tem que ficar quieta. E aí termina o capítulo 1 da Esther, não muito legal aqui, e a gente vem para a história dela, da famosa Esther, cujo nome original é Hadassah. Então você vê ali a partir do capítulo 2, do verso 1, a seguinte frase: algum tempo depois,
quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ele havia feito, do que havia decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários de cada província do império para trazerem todas essas lindas moças do harém na cidadela de Suzã. E elas estariam sob cuidados de Agai, Regai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. E o conselho agradou o rei e ele pôs o plano em execução. Então, vamos lá. A escolha da nova rainha. Mande trazer belas virgens, não quero qualquer uma, né? Tem que ser bem bonita mesmo, porque afinal de contas a Vasti também era. E no verso 5 diz ali que na cidade de Suzã existia um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu, da tribo de Benjamim, e ele foi levado a Jerusalém lá atrás no exílio, quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, levou os judeus, e isso a gente já contou agora há pouco também, relembrando lá as histórias mais antigas. E ele tinha uma prima chamada Radassa, no verso 7, que ela era órfã de pai e mãe, e ela havia sido criada por ele. Então, o nosso amigo Mardoqueu era um judeu cativo, e ele cuidava da sua prima mais nova. E a Bíblia deixa bem claro as características da Radassa, que ela era formosa e bela. Então ela não era qualquer coisa, né? Ela era bem bonita. E aí levaram ela ali para o harém, né? E aí a ideia falou assim: vamos levar ela lá, já que vai que ela possa ser a nova Vasti, junto com as outras moças. E aí tem aqui, a Bíblia discorre a partir do verso 12 algumas coisas curiosas. Olha só. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza. Ou elas eram muito feias, né? E precisavam aí de um ano para poder jogar uma maquiagem ali no rosto e passar um desodorante, um perfume para ficar um pouquinho mais apresentável, ou não. Ou o nível de exigência realmente era impecável, né? 12 meses ali um tratamento para chegar na frente do rei impecável, né? Uma Miss Universo aí na época lá da Pérsia para o rei Xerxes escolher quem que seria. E aí a história discorre aqui e diz que quem foi a escolhida foi a Radassa, né? E ela virou a rainha Esther. Então Esther é o nome apropriado para ela ali. Então ficou conhecida dessa forma e aí a nossa amiga aqui virou a nova rainha. Muito bem. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Já tinha ouvido essa história? Alguma coisa a acrescentar? Fiquem à vontade, tá bom? Posso seguir? Então vamos lá. Capítulo 3. Só que antes aqui, ó, só para finalizar, é um passo bem importante aqui no capítulo 2, no finalzinho. O Mordecai, ele descobre uma coisa muito importante que vai refletir lá na frente todo o contexto. Quer ver, ó? Ali no verso 19 em diante diz assim: quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia se mantido em segredo sobre o seu povo, sobre a origem da sua família, ou seja, ela não falou que ela era judia, porque ela estava na Pérsia. Conforme a ordem de Mordecai, pois continuava a seguir as instruções dele. Um dia, quando Mordecai estava sentado na porta do palácio, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Os oficiais eles estavam bolando um plano para matar o rei. Olha só que bonzinhos que eles eram. E Mordecai descobriu esse plano e contou para sua prima Esther, que por sua vez passou a informação do rei em nome de Mordecai. E depois de investigar a informação e descobriu que isso era verdade, os dois oficiais foram enforcados. E aí ficou registrado ali nos livros da Pérsia. Beleza? Guarda bem essa informação que vai aparecer lá na frente novamente. E aí vem o capítulo 3, o plano do Amã. Então aparece esse cidadão agora aqui na história. Ele foi escolhido para o rei. Então ele fazia parte ali da liderança. Olha só, no verso 1. Depois dos acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os outros nobres. Então, ele tinha ali a liderança, ele precisava, por algum motivo, nomear,
e escolheu esse rapaz aqui para ser aí, como se fosse um braço direito, né? Um líder linato dentro da liderança do reinado da Pérsia. Mas aconteceu a seguinte situação: esse camarada aqui, ele não se contentou com a posição que ele ganhou. E ele subiu para a cabeça, como diz, né? Então veja só o que a Bíblia diz ali a partir do verso 2 do capítulo 3. Todos os oficiais do Palácio Real se curvavam e se prostravam diante de Amã. Imagina assim, o cara passava, chegava para trabalhar ali, todo mundo abaixava a cabeça, todo mundo cumprimentava ele. Então ele começou a virar uma celebridade ali. E aí subiu para a cabeça. E aí olha que interessante, conforme as ordens do rei, eles se curvavam e Mordecai, porém, não se curvava e não se prostrava. Então o judeuzão lá, o Mordecai, falou: eu não vou me ajoelhar para ser humano nenhum, porque o único que é digno de adoração é Deus, assim como os amigos de Daniel falaram para Nabucodonosor. Então ele ficava na dele e não se curvava. E aí esse homem começou a ficar o quê? Ficou bravo. Então Mordecai não dava moral para ele. Amã ficou extremamente furioso. E aí ele diz ali, a partir do verso 3 e verso 4, o diálogo que ele não tolerara a situação do Mordecai não cumprimentar ele. Verso 5. Quando Amã viu que Mordecai não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo dele, né, ele sabia, achou que não bastava matá-lo. Então, assim, ele incitou, falou: vou matar esse cara. Não, mas se eu matar ele, é muito pouco. Eu vou fazer mal para o povo dele. E é aqui que começa o ódio de Amã com a história dos judeus, que vai discorrer até o capítulo 10 lá no final do livro, que você vai ver o que vai acontecer lá. Então Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mordecai, em todo o império do rei Xerxes. Lembra lá no capítulo 1 que diz que ele era rei sobre 127 províncias? Então, era uma enormidade de gente ali, de judeus, que ainda estavam habitando ali naquela região de Suzã, em todo o entorno. E ele falou assim: vou ter um plano aqui para matar esses judeus. E é isso que que Amã quis fazer. E aí ele foi falar com o rei. Foi falar com o rei Xerxes, lá no verso 7, no primeiro mês do 12º ano, no mês de Nissan, ou seja, no mês de março e abril, mais ou menos aqui no nosso calendário, ele foi lá falar com o rei e lançaram sorte, lançaram o pur. Então você vai ver, observar essa palavra comigo, vai aparecer lá no capítulo 9. Então foi lançado pur, isso é sorte, na presença de Amã para escolher um dia para executar o povo. Então eles fizeram ali a situação para chegar num sorteio no dia que o povo deveria ser executado. E aí foi sorteado o 12º mês, no 12º mês, que era o mês de Adar. O mês de Adar, no calendário judaico, ele cai mais ou menos ali entre fevereiro e março. Não é bem preciso, né? Igual o nosso calendário aqui. Então é entre um mês e outro. Então foi essa data que foi selecionada para que o povo pudesse ser exterminado. Verso 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo espalhado e disperso entre os povos do teu império, cujos costumes deles são diferentes, tal. E começou a falar mal dos judeus ali. E não convém o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata real à disposição para que se execute esse trabalho. Então ele começou a tentar arrancar do rei esse decreto e ele conseguiu. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo e deu a Amã, inimigo dos judeus, e aí falou: fique com a prata e faça com esse povo o que você achar melhor. Então o rei talvez ele nem soubesse de fato o quão, né, os judeus fossem influentes ou não ali. A própria rainha Esther, ela não se declarou em nenhum momento que ela era judia até então. Então talvez ele certamente conhecia ali os judeus, mas ele não, talvez nem influenciasse no seu reinado. Por isso que ele talvez não deu muita bola e falou assim: ó, Amã, faz aí o que você quiser com essa turma aí. E aí chegou esse decreto, né? O decreto ali para poder emitir, e as cartas chegaram ao povo. Foram emitidas cartas e mandado para as províncias dizendo assim, ó: os judeus vão ser mortos, se preparem. E aí veio um acaso aqui que precisou a intervenção da própria rainha. Então esse capítulo 4 ele é bem importante na história para a gente entender o que houve aqui. Vamos lá. Mordecai, no verso 1 do capítulo 4, soube de tudo o que havia acontecido. E ele rasgou as suas vestes
e ele chorou, se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinza. Isso era a expressão de luto, né? A gente já viu aqui em outros livros aqui, porque é que as pessoas, quando tinham uma guerra, quando perdiam, ou que ficavam desesperadas, uma situação inusitada, elas se prostravam dessa forma, né? Então, é em sinal de luto aí, porque o povo estava sentenciado. Muito bem. Então, a cópia do decreto chegou na mão da rainha Esther, porque Mordecai recebeu junto com os demais judeus, só que ele não tinha um contato tão direto, ele não podia entrar no palácio. Então a Bíblia fala ali que como ele estava mal vestido, ele já tinha rasgado as suas roupas, ele não tinha permissão de entrar lá, bater na porta e falar, ó, eu quero falar com a rainha, imagine, né? Então não deixaram ele fazer isso. E aí ele falou assim, ó, entregue isso aqui para ela, entregue esse decreto aqui. E esse decreto chegou até as mãos da rainha Esther para que ela pudesse ler e entender o que estava acontecendo. E a Bíblia discorre ali, fala que Ratá foi uma pessoa que foi ali falar com ele e tal, e levou lá para dentro do palácio e relatou para Esther. Então, ela o instruiu que dissesse a seguinte situação para Mordecai: todos os oficiais do rei, de todas as províncias, sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno. Não poderá chegar ninguém, senão será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então a Esther, apesar de ser a rainha, a esposa, teria que ter permissão para chegar e falar com o rei. Então era algo cultural. Então ele cita aqui a questão do cetro. Então eu vou voltar a imagem aqui, ó, mais para frente. Aqui, ó. No capítulo 5 você vai ver que ela chega e ele estende o cetro, né, na sua mão ali, ó, e ela toca na ponta e falou, ó, pode falar. Agora você tem autorização para falar comigo. Então era assim que a forma de comunicação era para que pudesse entrar em contato com o rei. Então você imagina, a Esther já fazia 30 dias que não falava com o homem. E aí ela vai chegar lá para pedir, né, a libertação ali, obviamente. E aí, o verso 12 do capítulo 4 em diante diz assim: ó, quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de você estar no palácio, você é a única entre os judeus que escapará. Então ele pensou assim: se esse decreto é para todos os judeus, uma hora eles podem descobrir que você é judia e eles podem te matar também. Então não fique calada. E aí, olha só a pergunta que ele faz assim, isso é muito impressionante. Ele fala assim: quem sabe, Esther, não foi para esse momento que você chegou nessa posição de rainha? Porque se fosse a Vasti, se fosse a outra, ou se fosse qualquer outra aí, não teria essa oportunidade de chegar lá e falar com o rei e pedir a libertação dos judeus. Então, veja, não é do acaso. Deus, olha só Deus se manifestando aqui, né, gente? Não existe a palavra Deus no livro de Esther, como a gente falou. Mas olha só o contexto. Deus vai usar ela, né? Foi nomeada a rainha para que e o seu povo foi sentenciado à morte pela inveja do Amã lá e tal, e ela tinha essa possibilidade de ser usada por Deus para livrar o seu povo. E é exatamente isso que aconteceu, você que já conhece a história. E aí ela faz um pedido. Então Esther mandou a resposta para Mordecai, para o seu primo: reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Então ela pede essa contrapartida, né? Fala, vamos fazer uma oração, juntos somos mais fortes e vamos lá, vamos jejuar por 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas aqui no palácio também vamos fazer da mesma forma. E Mordecai foi lá e cumpriu as instruções da Esther. Chamou o povo e eles oraram e jejuaram durante esses 3 dias. Então você vê, quando existe uma situação extremamente difícil como essa, né, gente? O povo estava sentenciado para morrer, aí não tem força humana que resista. Aí tem que ser o sobrenatural. Quando Moisés e o povo saindo do Egito chegam às beiras do Mar Vermelho, é um milagre que acontece. Quando os três amigos de Daniel estão entrando na fornalha e declaram ser obediente a Deus e mostram às outras pessoas, o sobrenatural também entra. E tantas e tantas e tantas outras histórias na Bíblia que a gente vê que tem momentos que é pela fé, tem momentos que nós temos que fazer a nossa parte, que é orar e jejuar, inclusive, para que a resposta venha, principalmente em momentos adversos. Então, a rainha Esther foi lá com a devida preparação, não foi de qualquer maneira, foi lá falar com o rei e Mordecai foi fazer a sua parte com o restante do povo. E aí a gente chega na metade do livro aqui,
que é o capítulo 5. O pedido da rainha ao rei Xerxes. Vamos ver. Então Esther vai até o rei com coragem e com fé, porque ela não foi chamada. Lembra-se que a gente comentou agora há pouco ali? A própria Bíblia diz assim: eu não estou na presença do rei já há mais de 30 dias, e eu só posso ir lá se eu for convocada e se ele estender o cetro o cetro e eu ter que tocar e ele me autorizar a falar com ela. Mas aí o inesperado entra, né? E aí o poder de Deus se manifesta de novo. Então, verso 1 do capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, na frente do salão do rei. E o rei estava lá no seu trono, de frente para a entrada. Quando ele viu a rainha Esther no pátio, teve misericórdia dela. Estendeu-lhe o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou e tocou na ponta do cetro. Olha lá, a imagem, né? Ele esticando aqui, ela chegando, toca ali com a mão, e aí eles começam o diálogo. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual que é o seu pedido? Olha só que rei bonzinho, mesmo que seja metade do seu reino, mesmo que seja metade do meu reino, poderá ser dado a você. O que que você quer? Fala logo. Então Esther diz: rei, se for do seu agrado, venha com Amã e vamos fazer um banquete que eu preparei. Então Esther, ela foi muito sagaz, né? Foi muito inteligente. Ela poderia ter falado ali já de primeira ser aquelas pessoas assim, sabe? Que não mede palavras, já sai no desespero, já sai falando. Ela poderia ter falado: rei, por favor, salva o meu povo, os judeus, porque Amã quer matar eles. Primeiro que o rei nem sabia que ela era judia. Então ela teve muita sabedoria para conversar, montar todo né, uma forma ali de chegar até o momento certo e de revelar o que ela precisava. E aí o rei falou: beleza, então vamos fazer, chama lá o Amã imediatamente, atenda o pedido aqui da rainha Esther. E aí prepara um banquete lá para o tal do Amã, o nosso infeliz lá. E aí, beleza. Então ela foi lá, fez o banquete, e a Bíblia continua aqui no verso 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas de novo ficou furioso quando ele viu Mordecai na porta do palácio, que não lhe cumprimentou, não lhe respeitou, mas Amã se controlou e foi para casa. Então ele estava feliz. Poxa, a rainha me chamou para um banquete, poderia chamar qualquer um, mas eu já estou aqui bonitão, né? Fui chamado para outras atividades, eles estão me chamando para um banquete, que legal, vou ir para lá. Beleza. E aí chamaram o, o Amã, e aí a esposa do Amã, olha só, que coisa. Ele continuava furioso, né? E ele foi influenciado por más companhias, inclusive pela sua própria esposa. Verso 10. Ele foi para casa, reuniu com seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos que o rei tinha honrado acima dos outros oficiais. Então ele estava se achando o rei da cocada lá, né? Beleza. E aí acrescentou Amã: apesar disso, eu sou o único que a rainha me convidou para o banquete. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu não ver aquele judeu Mordecai sentado no trono. Então ele, apesar de estar feliz, de ser honrado pelo rei, ele ainda queria que o Mordecai se ajoelhasse e cumprimentasse ele, né? Ele estava com o coração orgulhoso ali. Então a sua esposa Zeres e todos os seus amigos lhe sugeriram: olha só, Amã, manda fazer uma forca de 20 metros de altura e vai lá e tenta fazer uma situação lá para Mordecai ser enforcado. E ele falou: nossa, que boa ideia, vou fazer isso. E aí foi lá preparar, foi comprar, foi mandar fazer uma forca para poder matar o coitado do Mordecai. E aí, o impossível acontece no capítulo 6 aqui, ó. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado. Então veja aqui, ó, nessa foto tem um cara carregando um cavalo e um outro cara em cima do cavalo. Já nós vamos ver quem que é essa galera aqui. O rei perdeu o sono e ele foi ler as crônicas, foi ler os livros do seu reinado, né? Os escritos da antiguidade ali e tal. E olha só o que ele descobriu, gente. Lembra lá que no capítulo 2 eu falei, no finalzinho lá, que o Mordecai descobriu que tinha dois caras, que é o Bigtan e o Teres, e eles tinham conspirado, eles queriam matar o rei. E agora o rei, lendo esses escritos, alguém escreveu isso lá atrás e o rei nunca soube disso. E agora chegou à tona. Olha lá, ó.
foi lido no registro que Mordecai tinha denunciado Bigtan e Teres, os dois oficiais que guardavam a entrada do palácio, que haviam querido conspirar para assassinar o rei Xerxes. E aí o rei pega e fala: Não, peraí. Que honra e recebimento, então, o Mordecai recebeu por isso, por ter contado para a liderança e a liderança ter matado esses caras, e eu tô aqui vivo até hoje. O que que vocês não agradeceram aí o Mordecai porque ele fez isso? E aí os oficiais responderam: Não, senhor, nada lhe foi feito. Não fizemos nada. E o rei perguntou: Quem que está lá no pátio? Amã. O Amã está por ali, está esperando o banquete aí. E aí eles falaram assim: Então vamos fazer o seguinte: pega lá o Amã, chama ele aqui. E aí chamaram o Amã, entraram e o rei perguntou: Ô Amã, o que que você acha que eu devo fazer para um homem que o rei tem prazer em honrar? Então, e ele achou que era ele, né? Então, mais uma vez, o rei fez uma pergunta: Quem que você acha que eu devo dar algumas coisas boas aí, Amã? Aí ele deve ter dado aquele sorrisinho maroto, né? Falou: eu, né? Faz entrar aqui. Eu quero. Eu acho que tem que. A quem que o rei teria prazer em honrar senão a mim, né? Então o cara era muito convicto. Ele falou assim: ó, o senhor quer me honrar, rei? Eu tô aqui, já cheguei aqui. A Bíblia usa essas palavras, né? E ele respondeu. E aí, o que que o rei mandou ele fazer? Pegue lá um manto, pegue um cavalo, pegue os mais nobres utensílios que tenho aí e conduza Amã, o Mordecai lá no meio do povo, pegue um cavalo, olha lá, ó, e passeia com ele lá no meio do povo e honre a ele porque ele me fez o bem lá atrás. E aí o Amã cai por terra aqui, né? Ele fica extremo, já era, imagina, extremamente indignado com o Mordecai, ainda tem que passear com ele ali com o cavalo, deve ter ficado extremamente furioso. E aí ele foi ali e fez, né? Cumpriu muito aborrecido, a Bíblia diz ali que ele fez isso. E aí todo mundo bateu palmas lá pro Mordecai e o Amã ficou pistola. Muito bem. E aí vem a parte aonde ele é obrigado, né? E aí o banquete vem e agora chega o contexto da história de verdade. Agora a rainha Esther, de forma inteligente, ela fala o que tem que falar. Veja só. Verso 1 do capítulo 7. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Que você possa ser atendida. Qual que é o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino. E então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com seu favor, rei, e isso lhe agrada, poupa-lhe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos ou escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E o rei Xerxes então pergunta à rainha Esther: Quem se atreveu a fazer uma coisa dessas? Aonde que ele está? Quem que é esse cara aí? E ela responde: Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, ele é perverso. E aqui a rainha Esther de fato, de forma muito clara, né, abre o jogo, fala qual é o pedido dela para poder livrar o seu povo da sentença que Amã havia promulgado, né, feito o rei fazer o decreto, e aí o rei ficou furioso. Diante disso, ficou apavorado na presença do rei e da rainha. E o rei ficou furioso, levantou-se, saiu dali para o jardim do palácio e percebeu que Amã já tinha decidido condená-lo. Percebeu o rei que Amã, que o rei já havia condenado, ficou ali para implorar a sua vida para a rainha. Então Amã ainda pediu: por favor, rainha Esther, né, me livra essa aí. Mas entre o povo dela, que eram muitos, e o ímpio do Amã, ela falou: Amã, desculpa, mas não tem jeito não, amigo. E aí aconteceu que ele foi enforcado na própria forca que ele tinha comprado, mandado fazer para o Mordecai. E aí termina a história no capítulo 7. O rei ordenou: enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai, e a ira do rei se acalmou. Então o feitiço virou contra o feiticeiro. E terminamos aqui a história do capítulo 7. Mas, o decreto ainda estava válido. Os judeus ainda corriam perigo, porque lembram-se que foram enviadas cartas para todas as províncias e lá, em determinado
período, no mês, no 12º ano, 12º mês, né? Tinha uma data específica para que os judeus pudessem ser exterminados. E aí vem um novo decreto. Olha lá, e a turma agora estava copiando esse novo decreto. Por quê? Porque como o Amã já não existia mais, e a Esther foi lá e pediu para o rei fazer a revogação disso. Então diz ali no verso 1 do capítulo 8. Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã. E Mordecai foi trazido na presença do rei, pois Esther dissera que ele era seu parente. E o rei tirou o seu anel que havia tomado de Amã e deu a Mordecai. E a Esther nomeou como administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar o rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ele se levantou e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem, revogando as cartas que Amã fez e escreveu para os judeus, para que ora fossem exterminados. Pois como suportarei tal desgraça cair sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? E o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Mandei enforcar Amã e dei os bens a Esther. Escrevam agora outro decreto em meu nome, em favor dos judeus, como o melhor lhes parecer, e selem com o anel e mandem para as províncias, porque o anel não pode ser revogado. E isso aconteceu no 23º dia do mês de Sivan. E os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores, aos nobres, das 127 províncias que se estendiam até a Índia, até a Etiópia. E aí, gente, mandaram um novo decreto. Então, Mordecai virou, de certa forma, um administrador. Esther pede a revogação desse decreto e reescrevem o decreto e o rei autoriza. E agora é correr contra o tempo, porque o tempo final dos judeus estava chegando. E aí, o novo decreto previa que os judeus deveriam se defender. Então, ali no verso 11, no capítulo 8, diz assim: O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir ou de matar ou aniquilar qualquer força amada ou qualquer povo ou província que os ameaçasse, as suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. E o decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, que era o mês de Adar. Então era muito próximo ali da data onde o povo deveria ser exterminado conforme o primeiro decreto. E aí o povo recebeu essas mensagens. Ó, os mensageiros montando cavalos saíram a galope, né? Foram rápido, porque o tempo estava terminando, por causa da ordem do rei. E o decreto foi publicado também em Suzã, na região que eles estavam ali, né? Do reinado. Então Mordecai saiu à presença do rei usando vestidos reais, azul e branco, uma grande coroa, né? Todo mundo feliz e preparado ali. E Suzã se exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria e júbilo. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos dos reinos tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. E aí o povo ficou alegre e feliz. Então deu certo o plano. Depois de uma manipulação por Amã, por inveja de Mordecai, mandou exterminar os judeus. Depois a rainha Esther descobriu, eles oraram, eles jejuaram. Ela foi com a cara e com a coragem falar com o rei e ela não tinha autorização para ir. E pela graça de Deus, você vê Deus agindo ali no coração do rei Xerxes também, permitindo ouvir ela e com que ela pudesse pedir o que ela quisesse, né, gente? Porque o rei também poderia limitá-la. Fala, não, rainha, volta daqui a 30 dias. Ah, não, você não tem autorização para pedir isso ou aquilo. Ele foi muito liberal com ela. E ela, com o Espírito Santo ali, pediu na hora certa, né? Então ela não foi no primeiro encontro ali que ela pegou e falou, né? Foi no outro banquete lá, e com a presença do Amã, e aí ela falou: agora é o momento.
Agora é o momento de eu revelar que existe um plano maligno aqui por trás, que foi, né, reverenciado aí pelo Amã, porque ele era orgulhoso, porque ele queria, né, ele se achava o bonzão, igual a gente viu em alguns textos ali. Então, essa era a situação. E a gente chega na festa aqui, ó, na festa da vitória dos judeus. Agora eu quero perguntar para quem está aqui, você até aqui você já tinha ouvido a história da Rainha Esther? Você já tinha entendido? Você viu alguma coisa hoje aqui interessante? Comenta um pouquinho agora quem quiser falar aqui a respeito. Pode falar, irmã. Maiara? Muito bem. Vamos continuar aqui então. O capítulo 9 e o capítulo 10 finalizam esse grande livro de Esther. E agora vocês vão ver citações bem interessantes aqui, ó. Chegou o 13º dia de Adar, que era o dia da sentença, lá do 12º mês. E os judeus lutaram e venceram. Então você lê aqui comigo no capítulo 9, no verso 1 assim, ó. No 13º dia do 12º mês, do mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Só que naquele dia, os inimigos dos judeus esperaram vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Então, os judeus estavam temerosos. Depois que eles receberam o segundo decreto, eles se uniram mais ainda e venceram, porventura, aqueles que ousaram lutar contra eles. Então, embora o decreto tenha sido revogado, ainda tinha alguns ali querendo fazer maldade e dominar sobre os judeus, mas o Senhor estava com eles e eles lutaram e venceram, inclusive. Ninguém conseguiu resistir-lhes aos judeus, né? Porque todos os povos estavam com medo deles. Então eles se juntaram e venceram. Mordecai era influente no palácio e a sua fama se espalhou pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Então, agora um homem do bem, né? Não mais o Amã lá usava o poder, a autoridade que ele tinha para o mal. E aí, os filhos de Amã foram destruídos. Então, os judeus feriram todos os seus inimigos e destruíram e fizeram o que quiseram com eles. E na cidade de Suzã, os judeus também mataram e destruíram 500 homens. E aí cita aqui algumas famílias. Naquele mesmo dia, o total de mortos foi grande, e os judeus também destruíram os filhos de Amã, que habitavam lá em Suzã. Então, a sua descendência também pereceu. E aí vem a última parte aqui dessa sentença ali, né, no verso 13. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã também tenham autorização para executar amanhã o decreto, que é para os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Nossa, que triste. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. E o decreto foi publicado, e os corpos dos filhos de Amã ficaram pendurados na forca. Nossa, que coisa horrível. E os judeus se juntaram no 14º dia de Adar e mataram 300 homens e se apossaram de seus... Enfim, ninguém, e os judeus não tinham para ninguém. Eles estavam com o poder de Deus ali e exterminaram aqueles que eram contra eles. E aí, gente, aconteceu que chegou no momento de celebrar uma festa e uma alegria. Então aqui vem uma festa chamada Purim. Lembra que eu falei lá atrás quando o Amã foi lançar sortes e aí a Bíblia diz ali a palavra pur, quer dizer lançar sortes ali e tal, né? E aí veio esse contexto. Então os judeus instituíram isso. Então nos dias ali, ó, no verso 20 e 21, Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou carta aos judeus de todas as províncias, determinando que todos os anos se comemorassem no 14º e no 15º dia do mês de Adar, que, pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos
Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto em festa. Então ele escreveu dizendo que comemorassem estas datas como festas de alegria, troca de presentes e ofertas aos pobres. O quê? Em celebração à libertação do povo judeu que não pereceu. Verso 23. Assim, os judeus adotaram como de costume aquela comemoração conforme o que Mordecai tinha ordenado por escrito. Pois Amã, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, quer dizer, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, deu ordens escritas para que o plano do maligno Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando que estava escrito na carta os que já tinham acontecido. E os judeus decidiram estabelecer o costume para eles e para os seus descendentes. E todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, né? O 14º e o 15º do mês de Adar. E aí, gente, eu vou colocar aqui para vocês verem agora um vídeo como que é a festa do Purim, porque os judeus celebram até hoje. Então, quando chega nessas datas, os judeus se reúnem e eles celebram o Purim. E eles fazem como diz aqui, ó, trocam presentes, dão ofertas aos pobres, eles celebram de alegrias. E agora eu vou mostrar um videozinho bem rapidinho para você entender a importância disso aqui e que isso aqui veio até os costumes de hoje. Então, hoje, os judeus, em 2026, ainda anualmente fazem e celebram o Purim em memória da libertação do extermínio judeu. Vamos lá, deixa eu abrir aqui e ver onde é que está o vídeo. Só um pouquinho. Aqui. Você sabe o que é Purim? É a festa que comemora a salvação dos judeus do extermínio na Pérsia Antiga por volta de 450 antes da Era Comum. Purim é celebrado todos os anos no dia 14 de Adar do calendário judaico. O nome da festa tem origem na palavra pur, que significa sorte ou sorteio. De acordo com a Megilat Esther, ou seja, o livro de Esther, Haman, perverso conselheiro do rei Ahasverosh, também conhecido como Assuero, convenceu um monarca persa da cidade de Shushan a exterminar os judeus. Foi realizado, então, um sorteio, daí vem a palavra pur, o singular de Purim, e com isso ficou determinado que a matança dos judeus começaria no dia 13 de Adar. O terrível plano de extermínio completo do povo judeu foi abortado com a intervenção da esposa de Ahasverosh, a rainha Esther, juntamente com o seu parente Mordecai. Desde então, a festa se realiza na data em que os judeus de Shushan venceram os seus inimigos. Como falamos, a história é relatada por completo na Megilat Esther. Por isso, sempre lemos esse valoroso texto bíblico durante as celebrações para lembrar deste feito tão maravilhoso. Com o detalhe que todas as vezes que falamos do nome do perverso Haman, tocamos chocalhos, damos uma sonora pai, gritando ao final, fora, para que o seu nome não seja ouvido por aqueles que ouvem a declaração e a profissão de fé no Deus vivo. Há vários costumes também da festa de Purim. Entre eles está o envio de alimentos a amigos e parentes, como um símbolo de união e amizade e carinho entre o povo judeu. Também se estimula a doação de dinheiro e alimentos aos necessitados. O costume mais popular, principalmente entre as crianças, é o uso de fantasias, que relembram as personagens como o rei, a rainha, Mordecai e até mesmo o Rachá Haman, se o nome seja apagado. Essa tradição começou ainda na Antiguidade e tem algumas explicações. Uma delas é que o Eterno realizou milagres de maneira oculta, ao não agir diretamente, mas por intermédio de pessoas que atuaram sob inspiração divina, como Esther e o seu parente Mordecai, e até então mantinham em sigilo a sua condição de rainha justa. Assim, para lembrar esses milagres disfarçados que salvaram os judeus do perigoso Haman, costuma-se usar disfarces e fantasias. Como comida típica temos a osnei Haman, orelha de Haman, uma massa triangular doce recheada de doce de tâmara seca ou ainda de goiabada. Temos por hábito desejar Hai Purim Sameach,
feliz festa de Purim. Assim, nós, da Rabat Festa, desejamos que vocês possam celebrar mais essa importante festa dos filhos de Shabat. Muito bem. Então, os judeus celebram o Purim até hoje, viu que interessante? Até a orelha de Amã ali, eles fazem um doce lá para, né? E ainda gritam quando falam o nome de Amã, vai, jogam, fazem batuque, né? Para fazer um estardalhaço mesmo, para lembrar que, ó, esse cara aí não teve vez, tentou acabar com o nosso povo, mas o nosso Deus não permitiu através de Esther e Mordecai. E ali eles fazem a celebração, eles doam alimentos, eles ajudam os pobres, e é um dia de celebração, de festa. É legal, eles colocam fantasias, né? De forma oculta ali, algumas situações para também mostrar que de forma, né, oculta ali, Deus sempre esteve por trás, sempre esteve conduzindo. Então, muito bacana. Se você tiver a oportunidade de estudar sobre o judaísmo, vale muito a pena. Eu já fui uma sinagoga messiânica, mas o aprendizado que a gente tem é fantástico. Você entender um pouquinho dos costumes, como é que eles fazem as porções diárias das leituras da Torá, dos escritos, e todo o contexto judaico, a culinária, enfim, e as festas, né, como a gente está vendo aqui. Então, eu acho muito bacana a gente se aprofundar um pouco sobre isso. Então, o Purim foi comemorado em memória aí da libertação e da exterminação do Amã. E aí termina aqui o verso 28 em diante do capítulo 9 dizendo assim: Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, cada geração, de cada província da cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. Por isso que, seguindo esta ordem, o judaísmo traz até hoje essas lembranças e a festa do Purim. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Então a rainha Esther e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mordecai enviou carta a todos os judeus das 127 províncias, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando os dias do Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas. Quando? 14º e 15º dia ali de Adar, que é mais ou menos aqui em fevereiro e março do nosso calendário. Então, o desse ano já foi a festa do Purim pelos judeus. E, portanto, o decreto de Esther confirmou as regras do Purim e isso foi escrito nos registros. E aí, terminando, chegamos aqui no capítulo 10, que é o último, aonde diz assim: a grandeza de Mordecai. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império e até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei dera autoridade, estão registrados nos livros das crônicas, nos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Olha só, ele virou tipo o braço direito, que seria o antigo Amã, e era o homem mais importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou firme para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então, conclui-se o livro de Esther com essa bela homenagem ao Mordecai que tanto fez para o seu povo, sofreu, não foi fácil, mas ele conseguiu cumprir o seu papel, assim como a rainha Esther também foi colocada lá no palácio, não por acaso. E aí, diante disso, eu tenho três reflexões aqui para que você possa se lembrar, acompanhar aqui comigo e constantemente na tua vida você refletir a respeito disso, que trata de três assuntos importantes, na minha opinião, que é o propósito, que é a coragem e que é a providência. Ou seja, para que que eu existo, né? Para que que eu estou aqui nesse mundo? Para que que eu faço isso? Para que que eu trabalho com isso? Para que que eu moro na cidade ou no bairro que eu moro? Tudo, gente, tem um propósito. Se você não descobriu qual que é o teu propósito de vida, ou quais são os seus propósitos, ou que ainda Deus vai te revelar, peça a Ele. Com certeza você não está aí no lugar que você mora, no trabalho, na escola, sei lá, a tua comunidade onde você convive. Você não é do acaso. Lógico que você um dia planejou, eu vou morar ali, vou comprar uma casa naquele lugar, vou trabalhar com isso, com aquilo, mas tudo tem um propósito. Nós somos chamados, cada um de nós, para uma missão, ou para mais de uma. Então eu tenho plena certeza da minha missão aqui, da minha família e de você da sua.
Então, diante disso, a pergunta que fica aqui para a reflexão final é: você consegue enxergar que Deus te colocou onde você está para um tempo como este? O que que significa esse para tempo como este? Está escrito lá no capítulo 4 no verso 14. Na versão Almeida e Revista, verso 4 14, ele faz exatamente esta pergunta: por que, Rainha Esther, que foste elevada à posição de rainha? E aqui a gente leu também na outra versão, na NVI. Quem sabe, Esther, você não foi colocada neste momento e chegado nessa posição de rainha justamente para cumprir o seu papel. Então, o que é que eu e você estamos fazendo onde a gente mora, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, onde a gente convive, onde a gente faz as coisas? Será que Deus não colocou a gente ali por algum motivo? O que é que você tem feito para a expansão do reino de Deus? Onde é que você tem tido oportunidade de levar a palavra? Cada um com a sua, gente, né? Eu acho que não sei nenhum de nós que está aqui hoje aqui, não sei se alguém que vai assistir depois recebeu um chamado oficial para ser um pastor, né? Para liderar a igreja, para cumprir essa parte que lhe cabe, mas cada um de nós tem o nosso papel, nós não precisamos ter um cargo oficial para que a gente possa pregar de Deus. Então, reflita sobre isso. Com certeza Deus dá ferramentas e quer te usar de alguma forma. E assim como colocou Esther, destituiu depois lá a rainha Vasti, né? Do nada. E aí veio Esther e foi a escolhida no meio de tantas outras, justamente para um propósito tão grande, que era a libertação do povo judeu. E senão os judeus não existiriam até hoje. Quem sabe eu e você também não fomos colocados no lugar que a gente está, no lugar que a gente convive, trabalha e mora, para que a gente possa ser luz, para que a gente possa ser realmente alguém que vá mudar a vida de alguma pessoa. Então, reflita muito sobre isso. Eu tenho certeza que um dia Deus vai te revelar, se já não revelou. Segunda pergunta: você dispõe a arriscar o seu conforto, assim como ela falou? Se perecer, perecerei. Se eu morrer, vou morrer mesmo para obedecer a Deus, ou assim como, gente, para mim, é esse tipo de frase, e a outra lá que é muito similar, que eu já citei, inclusive, hoje, que está lá em Daniel, capítulo 3, aonde os três amigos de Daniel falam assim: Rei, se Deus quiser livrar nós, ele vai livrar, e nós não vamos obedecer você, não, rei. Então, essa autoridade, essa coragem, é só com muita oração, é só com realmente com o poder do Espírito Santo. Porque eu não sei se você já passou por algum momento extremamente desafiador e difícil na tua vida, algum caso de vida ou morte, talvez pela questão espiritual, né? Talvez ninguém nunca tenha colocado uma arma na tua cabeça. Nós vivemos sobre esse quesito, né? Porque nós vivemos num país livre, religioso, nós não estamos numa Coreia do Norte, nós não estamos num Afeganistão, numa Somália, né, em países que têm extrema perseguição religiosa, não. Nós vivemos no Brasil, um país muito bom de se viver, mas certamente acredito que nenhum de nós tenha passado por uma prova de fogo, né? Vai obedecer a Deus ou vai obedecer a gente? Vai seguir o que está escrito nessa tal de Bíblia ou vai seguir o que a gente está dizendo que tem que fazer aqui? Então, Esther foi muito corajosa. Ela poderia ter perdido o seu cargo de rainha, poderia ter perdido a sua vida por não ter autorização de ir lá falar com o seu próprio marido, o rei. Mas não, ela falou: se perecer, perecerei, não importa. Eu quero obedecer a Deus porque o meu povo precisa de libertação. Então, isso serve de reflexão. A gente precisa ter coragem, muitas vezes, na nossa vida, de levantar da cadeira e falar: eu sou um cristão de verdade, né? Quando você for confrontado ou quando alguém for zombar de você porque você é crente, vamos dizer assim, né? Não tem que ter vergonha. A gente tem que ter a coragem, mas a coragem não é assim, né? Ficar bravo, irritado com a pessoa, só querer se defender. Muito pelo contrário, tem que ter muita sabedoria, muito poder do Espírito Santo para poder ter esta coragem. Então, propósito, coragem e por último, gente, não está na nossa mão. Quem vai completar a obra em mim, na tua vida e no que nós temos que fazer é o Senhor. Então você confia na providência de Deus, mesmo quando você não vê o nome dele escrito na sua história aí, na sua vida. Né? Quantas pessoas eu tenho conversado, ou comigo mesmo, muitas vezes dialogo com o Senhor e falo: Deus, o Senhor não fala comigo. Eu não te enxergo, eu não consigo ver a tua ação, o teu poderio na minha vida. Né? Mas mesmo assim, na hora certa, no momento certo, ele vai fazer o que precisa ser feito. É que a gente acha que
a nossa forma é a correta, o tempo que a gente precisa é o agora, é o hoje, porque olha, como que Deus não está vendo a dificuldade que eu estou passando na minha casa, financeira, no trabalho, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Ah, minha vida está ruim, estou doente. Deus não se preocupa comigo? Claro que ele se preocupa. Só existe momento certo para tudo na vida. E se eu e você, eu vou falar, e eu e você, se nós não entendermos isso, nós vamos sofrer. E quanto eu tenho sofrido, sabe, gente, de tentar ficar batendo cabeça, tentando resolver as coisas da minha vida do meu próprio jeito. E não é por aí. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Mas ainda bem que a graça de Deus prevalece. E a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Acho que a maturidade vai ajudando a gente também a entender, né, esse papel. Mas queira Deus aí que você aprenda antes que eu aí, porque eu demorei muito para entender um pouquinho sobre a palavra de Deus, entender um pouquinho qual que é as coisas que Deus quer para minha vida, né? O propósito. Então, que Deus te abençoe, reflita diante de tudo isso que nós estudamos hoje aqui do livro de Esther, e foi realmente uma grande bênção poder estudar esse livro tão importante, tão poderoso para a nossa vida, e que a graça e a paz do Senhor seja com você, tá bom? Encerramos aqui. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Irmã, quer comentar um pouquinho? Quer falar sobre o estudo? Pode ficar à vontade. Bom, eu só Então, quero eu vou comentar. falar. Opa, Pode pode falar, falar. irmã. Bom, Oi? então eu vou falar. Só quero comentar que, como é impressionante, né? Que às vezes a gente fica esperando um sobrenatural, né? Fica esperando aquele milagre, aquela coisa, ó, e é impressionante como Deus, ele, do natural, do natural, ele faz o sobrenatural, né? E que, você vê como que as coisas foram feitas, né? A Esther se tornando rainha, a queda do Amã, os eventos, né, independentes que acontecem. Mas se você olhar isso tudo junto, né, a gente vê o plano maior de Deus, né? Essa providência. E então eu acho muito interessante que essa forma de Deus fazer o milagre através do meio natural mesmo. É só isso. Muito boa contribuição, Simone. Porque Irmã Lindamar, pode falar. Oi. Então, eu gosto muito do livro de Esther. Sempre, sempre gostei de analisar, né? E gostei da sua colocação, né, a respeito do livro. Agradeço e, e digo que realmente, né, como a Simone falou, Deus faz coisas que a gente às vezes nem entende no momento, né? A gente pode se perguntar o que está acontecendo, como está acontecendo, mas eu penso que tudo que Deus faz tem um propósito. E o livro de Esther foi colocado na Bíblia também com o propósito de nos preparar, né? Nós estamos vivendo em dias difíceis, né? Com muitas coisas que eu, pelo menos quando criança, adolescente, eu não, né, jamais imaginaria que estaria vendo que muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? No nosso país, inclusive. Mas Deus, a gente, através do livro de Esther e de outros também, claro, a gente vê como Deus está guiando, né? Guiando o seu povo, protegendo o seu povo, e é uma inspiração e é uma esperança para a gente que saber que Deus está cuidando, né? E também, você falou um pouquinho da tradição judaica, né? E meu filho, ele assiste na comunidade judaica adventista. Uhum, E eu participei de algumas festas que eles fazem e estou aprendendo sobre as festas também. Então, foi muito uhum, interessante para mim ver esse estudo hoje, porque né, saber da ligação que tem, a gente vai estando melhor na mente da gente que
o que que é, né, cada festa, os motivos. Foi muito interessante, eu agradeço muito. Que benção, irmã. É uma riqueza, né, tão grande. A gente, na cultura ocidental aqui, nós temos um privilégio, né, igual eu falei, de sermos livres, de pregar o evangelho e tal. E aí, quando você vai um pouquinho mais perto de lá, né, na região de Israel, ali você vê quantos conflitos, quanta dificuldade aquele povo enfrenta até hoje, né? E aí, Sim, mas quando você resgata tudo isso que Deus ora colocou lá atrás, né? Nada é por acaso, as simbologias, como a gente já estudou aqui, por exemplo, lá o livro de Êxodo, onde fala do santuário, né? Cada detalhe Deus preparou de uma forma, tinha que ser exatamente daquela forma. Então, tudo assim, quando você entra um pouco mais nesse universo lá do lado, né, da onde aconteceu realmente essas coisas, não aqui da nossa cultura ocidental, você realmente vê o quão interessante é e o quanto que a gente tem que aprender, porque é muito aprendizado que a gente tem a oportunidade. Quem dera todos nós pudéssemos um dia, né, visitar a Terra Santa lá, chegar um pouquinho é o mais meu perto, sonho. imagina, né? Imagina que legal você poder caminhar, falar assim, nossa, Jesus andou por essas terras, o Mar da Galileia, né? Ali a região de Gaza, na parte de Davi, Golias, enfim, todo o contexto das 12 tribos. Então, quando você se aproxima, eu gosto muito, sabe, da cultura judaica, obviamente não falo hebraico, mas busquei algumas palavras, estudar um pouquinho sobre isso. Mas quando você vê realmente a tradição do povo, a gente tem muita coisa né? Você vê quão abençoados eles são, mesmo que eles não creem no Mashiach, né? Eles esperam ainda o Mashiach vir, que é o Sim, nosso Senhor Jesus, pelo entendimento que a gente tem. Então, só falta esse detalhe para eles, né? Então, por isso, eles tiveram tantas e tantas oportunidades de graça, mas Deus os ama da mesma forma que nos ama, né? Porque afinal de contas, no final haverá um só rebanho e um só pastor. Então vai chegar um com dia que certeza, os judeus eles vão ser atraídos pelo amor de Jesus e com certeza convertidos, assim como tantos outros por aí afora, né? com certeza. Muito bem. Então vou concluir aqui com uma oração, agradecer ao Senhor por essa noite e agradecer por vocês estarem aqui comigo até agora e os que vão assistir depois também. E agradecer muito a Deus pelo privilégio aí de, nessa sexta-feira à noite, que já é sábado para nós também, podermos abrir a tua palavra, Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esses ensinamentos do Senhor através do livro de Esther. Apesar do seu nome não aparecer ali, nós vemos de forma muito clara tantas vezes que o Senhor foi presente ao longo do seu povo, de forma individual com Mordecai, de forma individual com Esther, de forma individual com o próprio rei Xerxes e todo o contexto. Quantas e quantas situações o Senhor se demonstrou que estava ali a todo momento, mesmo eles não enxergando e não declaradamente escrito neste livro. E da nossa vida também, Senhor, quantas e quantas vezes nós não vemos o Senhor, não, o Senhor parece que não está perto, mas o Senhor sempre esteve. Então é por isso que eu rogo ao Senhor nesta noite, nesse dia, para todos aqui que estão ouvindo também, ou que vão assistir depois, que possam prestar atenção que aquelas três perguntas finais ali que me fizeram refletir, quando, inspirado pelo Espírito Santo, pensei no que eu posso refletir de profundamente desse livro aqui, que é a questão do chamado, aonde qualquer um de nós estarmos, nós poderemos ser usados pelo Senhor. A única coisa é que nós precisamos aceitar e querer, porque o resto o Senhor vai fazer e nós certamente veremos maravilhas através de nós, e que assim seja, Senhor, para o teu reino, para a tua honra e glória. Em segundo lugar, nós temos que ter coragem, Senhor, porque, como a irmã falou, nós vivemos cada vez mais na dificuldade, é só abrir o jornal, nem jornal, o celular. Hoje você vai ver tantas e tantas notícias ruins e o fim está tão próximo. Então nós temos que ser corajosos, porque a própria palavra declara que o diabo ronda aos cristãos, a todos nós, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então, cada vez mais as coisas vão ficar mais apertadas e difíceis para nós que declaramos crer no nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. Nos ajuda, Senhor, a termos coragem de declararmos, de levantarmos a bandeira do cristianismo, onde quer que seja,
e que nós possamos ser soldados do Senhor, porque o Senhor é o nosso general, o nosso comandante maior. E por fim, Senhor, confiarmos na graça, confiarmos na tua situação que o Senhor vai concretizar em nossa vida. Seja um problema que estamos passando, seja algo que talvez aos nossos olhos seja bom, mas o Senhor não permite por algum motivo. E lá na frente, talvez na eternidade, nós descobriremos, ó Deus, certamente, de que o Senhor não permitiu algumas coisas em nossa vida, não porque o Senhor nos ama, não nos ama, mas porque o Senhor nos protegeu de alguma forma. Então, Senhor, independente da nossa visão de enxergarmos ou não, de sentirmos ou não, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. Então, por isso eu peço uma bênção especial para todos nós, para os que vão assistir depois, para as nossas famílias, para os nossos filhos, ó Deus, que são a futura geração, que o Senhor esteja do lado de cada um de nós, abençoando, nos protegendo, e logo possamos encontrar e abraçar o Senhor e nunca mais sairmos de pertinho do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Nos vemos na próxima sexta, então, com o próximo livro que é Jó, um livro muito, muito importante e a gente vai estudar sobre ele então na próxima semana, tá bom? Um Boa abraço. noite, Fiquem feliz com sábado. Deus. Boa noite, feliz sábado.